ajuste no som e que o pessoal entre lá, que estão entrando ainda. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus, nosso Divino Mestre, esteja nos amparando. Que eu seja merecedor da ajuda do mais alto, para que eu possa realizar essa palestra da melhor forma possível, levando a todos o esclarecimento, o consolo que todos vieram aqui em busca. Hoje falaremos sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A respeito desse capítulo, várias vezes que eu já falei sobre ele, tenho duas formas de interpretar e dois caminhos a seguir quando eu falo a respeito dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Existem duas maneiras de interpretar, porque quando nós falamos em chamados e escolhidos, logo nós remete o nosso pensamento a pensarmos a princípio assim, né? Quem seriam os chamados e quem seriam os escolhidos? Então seria assim uma seleção. Quem seria chamado, quem seria convocado e quem seria escolhido, quem seria o eleito. Mas eu tenho uma outra forma de ver, uma outra forma de interpretar. Muitos os chamados, são muitos os convites, são muitos os chamados que nós recebemos. São muitas as oportunidades que nós recebemos para participar desta grande festa, que se refere à parábola de Jesus. São muitos os convites que todos nós, ao longo da nossa existência, nessa jornada evolutiva, a qual todos nós pertencemos, no momento, no planeta Terra, um planeta de provas, expiações, são muitos os convites que nós recebemos para o nosso aperfeiçoamento. São muitas as oportunidades que recebemos. Somos convidados a sempre estarmos melhorando, somos convidados a cada vez mais apararmos as arestas, a cada vez mais nos burilarmos, a cada vez mais passarmos pelas provas, pelas expiações, para que assim nós consigamos crescer. Então nós somos chamados, nós recebemos estes chamados. E essa maneira de interpretar nos leva a pensar qual desses chamados que nós escolhemos, qual desses chamados que nós aproveitamos. Então são duas formas de interpretar. Quem são os chamados, então, qual é o grupo? Quais são as pessoas que são chamadas? E quais são dessas pessoas chamadas para esta grande seleção, que são as aprovadas, que são as escolhidas ou que são as eleitas? E esta outra forma de interpretar. Que chamados são esses? Quais são estas oportunidades e quais destas oportunidades nós escolhemos aproveitá-las? Então, nesses dois sentidos, nós vamos tratar esse assunto nessa noite. Primeiro, falar sobre as parábolas de Jesus, que tudo gira em torno desta primeira parábola nesse capítulo, que é o festim de núpcias. Jesus tinha essa forma muito particular de conversar com o povo, de conversar com os seus irmãos. Ele adaptava o seu estilo de conversa, sua forma de falar, ele adaptava ao tipo de pessoa que o escutava, ao grau de evolução de todos que ali estavam, de acordo com a evolução que cada um tinha. Ele adaptava uma historinha, contava uma historinha para que fosse bem alusivo à época, à condição de entendimento que cada um tinha, para que ficasse marcada no tempo, pois ele sabia que precisaria que todos os seus ensinamentos ficassem marcados no tempo e para sempre, que não fossem esquecidos e que fossem o menos possível deturpados, modificados ou interpretados de forma errada. Então ele tinha essa maneira muito peculiar de contar histórias para falar uma mensagem, para dizer uma mensagem. Então ele se refere ao reino dos céus como uma grande festa. Ele compara o reino dos céus ou o reino de Deus
Mateus usa essa expressão reino de Deus, e outros evangelistas usam como reino dos céus. Isso depende muito da maneira de falar, mas é praticamente o mesmo sentido. Ele compara então ao reino de Deus, ao reino dos céus, a uma grande festa. E ele dá ali uma alusão, ele faz ali uma história para fazer a pessoa focar a atenção na história. Ele fala ali sobre os convites que esse rei, dono da festa, que queria casar seu filho, e fez a festa, preparou tudo e mandou convidar alguns. Esses primeiros convidados não aceitaram o convite, simplesmente ignoraram. Mandou novamente os seus emissários para que convidassem mais alguns. Esses outros segundos convidados também não aceitaram e ainda foram rudes, ainda maltrataram os emissários e até assassinaram os emissários. E aí o rei, sabendo disso, fica muito colerizado, fica muito transtornado, manda então que vá novos emissários e manda que atire fogo às cidades daqueles que se recusaram e que fizeram aquelas barbáries, ou seja, olho por olho, dente por dente. Mas ele manda que mesmo assim vá e convide a todos, independente de quem sejam, em todas as esquinas, bons, maus, convide a todos. Pois tudo já estava pronto, ele não tinha como voltar atrás. A festa já estava preparada. Toda a alimentação, todos os bois já estavam mortos, preparados, cevados, para que tudo acontecesse da melhor forma possível. E assim foi feito então, foi obedecido. Foram convidar a todos. Então o salão ficou repleto. Aí chegou o rei nesse grande salão para avaliar os seus convidados. E nota que um dos convidados estava sem a veste nupcial. Então não bastava aceitar o convite, não bastava adentrar a festa, mas tinha que ter algo especial, tinha que estar trajado de acordo para aquela festa. E aquele não estava trajado, foi tirado, foi retirado, foi amarrado e mandado para onde há prantos e ranger de dentes. Então essa é uma historinha que Jesus conta, como todas as suas parábolas, para que fique marcado, mesmo que alguém modifique, talvez aqui eu tenha modificado, se vocês lerem no Evangelho, a parábola original talvez não seja bem da forma que eu contei, mas o princípio básico é o mesmo. Mesmo que eu modifique alguma coisa aqui ou lá, mas o princípio básico é o mesmo. A comparação que ele faz da festa, né? A comparação que ele faz do reino dos céus, né? Do emissário, dos emissários enviados, né? Dos convites que são feitos e as pessoas se recusam, os primeiros recusam, os segundos também recusam e ainda maltratam, e os terceiros, todos que foram convidados foram à festa, porque foram convidados a esmo, sem distinção nenhuma, todos foram convidados, e aí depois... Então mesmo que eu altere alguma coisa, mas o princípio básico vai ser o mesmo. Então é isso que Jesus queria quando ele falava em parábolas, que ficasse gravado. Já se passou 2016 anos, 2017 anos depois que ele relatou isso. Foi transcrito muitos anos depois do seu desencarne, e mesmo assim ainda permanece até hoje, pelo menos, o cerne, né? O objetivo da mensagem, o centro da mensagem é esse. É o quê? É que o grande convite está sempre sendo feito. Desde os primórdios, desde antigamente, nós somos sempre convidados. Nós somos sempre convidados para esta festa. O que simboliza uma festa? Alegria, felicidade. Não é essa alegria mundana que a gente está acostumado, mas a felicidade plena, um estado de espírito feliz, já depurado, já com o coração asserenado, livre de todas as mazelas, com o coração puro. Quando nós chegarmos nesse estado evolutivo, nós vamos nos sentir numa grande festa, no reino de Deus. Nós vamos ter o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então esta é a grande festa para a qual todos nós fomos convidados repetidamente, várias e várias vezes. É construção do reino de Deus dentro de cada um.
chegar ao objetivo, que é a felicidade. A felicidade plena é esta festa que Jesus se refere. Mas quem são os que convidam? Quem são os emissários? Quem convida nós sabemos, nós temos este objetivo que é chegar à felicidade, pois Deus nos quer ao seu lado. Nós estamos eternamente buscando a proximidade de Deus, da divindade, buscar o divino em nós. Esta é praticamente um instinto de cada um de nós. É buscar o mais alto, buscar o Deus, o divino em nós, dentro de nós. Fazer esta construção em cada um de nós. Isso, o instinto nos move a isso. Nós procuramos isso. Então, e nós recebemos esses convites, essas mensagens, através dos emissários que sempre foram enviados. Desde os tempos de antes de Jesus, os profetas. Os profetas vieram falar das verdades sobre o reino de Deus, sobre um Deus único, sobre um Deus que, a princípio, seria um pai criador de todos nós, né? Mas muitos ignoraram, como fala na historinha, como fala nas parábolas. Não deram bola para os profetas. E depois vieram outros, como Jesus foi um deles, um dos emissários, veio fazer um novo convite, veio ratificar o convite, refazer o convite. E aí muitos também deixaram de lado e fizeram o que fizeram com Jesus, né? Se assemelha muito à parábola, né? Assassinaram, maltrataram o emissário do rei. E Jesus era um dos emissários, era um dos enviados, Cristo o enviado. Então ele foi maltratado, ele foi mal compreendido, e fizeram o que fizeram com ele. Então se assemelha muito à história. Então, quando tem esta parábola, nós associando com toda a história dos primórdios, nós vamos ver que faz sentido. Isso tudo se coloca na prática, faz sentido. E esta veste nupcial, para quem adentrou a festa e não estava vestido adequadamente, por isso não pôde ficar nesta festa, se refere à nossa evolução moral, à nossa luz que nós carregamos dentro de nós, como nós estamos internamente, como está sendo trabalhado esta purificação nos nossos sentimentos, pensamentos, a nossa evolução, como que ela está? Para nós ficarmos nesta festa, usufruirmos desta felicidade, que eu disse que a festa é uma grande felicidade, que é estar no reino de Deus, é ter o reino de Deus em nós. Para nós permanecermos nessa festa é preciso estarmos trajados adequadamente. E não é a veste corporal, externa, aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos. É como está a pureza do nosso coração. Para que nós permaneçamos, nós tenhamos condições, sejamos dignos de ficar nessa festa, usufruindo de todas as benesses que nela contém. Ou seja, como nós estamos lidando, tratando com as más paixões, as más tendências que nós ainda temos dentro de nós. Nós estamos emitindo uma luz, porque nós todos emitimos uma energia, uma aura. Essa nossa energia, ela é luminosa. E então nós refletimos, nós somos reconhecidos no plano espiritual, reconhecidos no reino de Deus, por essa luminosidade ou por essa obscuridade. Então nós temos que saber isso, como que nós estamos suficientemente luminosos, nós temos aquela luz interna, aquela paz interior, aquele coração realmente purificado. Nós estamos livres de todas as dificuldades, as más tendências, dificuldade de perdoar, dificuldade de ter paciência, compaixão, complacência, misericórdia para com todos os nossos irmãos? Ou ainda relutamos, ainda temos algumas dificuldades, alguns tropeços nesse sentido? É isso, essa é a veste que nós temos que ter para conseguir chegar a essa festa e usufruir dela. Quem nos chama, então? Deus.
para o seu encontro. Essa é a busca que nós fazemos e Ele está sempre nos esperando de braços abertos para nos receber nessa grande festa. Ele quer todos os seus filhos perto dele e nós queremos estar perto do Pai. Temos esta intenção, como eu já disse no início, quase que como um instinto. Mas para isso nós temos que fazer por merecer, fazer a nossa parte, ter esta aura, esse campo energético, uma luz clara, luminoso, nos livrar desses miasmas que muitas vezes nós nos envolvemos, que não nos damos por conta. Quando nós nos damos por conta, estamos envolvidos por miasmas, por energias ruins, negativas, devido aos nossos maus pensamentos, às vezes nosso pessimismo. Então nós temos que sempre estar assim, procurando fazer o máximo para ter bons pensamentos, pensamentos positivos, fazer com que a nossa aura, nosso campo energético brilhe, mas brilhe com a cor intensa, com a cor viva, e não opaca, obscurecida, acinzentada, que é que muita gente às vezes acaba fazendo. Entra em depressão, pessimismo com tudo que acontece, se acha fraco, eu não consigo, talvez fique para a próxima, nessa não vai ser. Não pode ser assim. Vamos levantar a cabeça, vamos olhar à frente, vamos pedir ajuda para o mais alto e vamos conseguir sim. Vamos nos melhorar aos poucos, claro que não vamos todos de uma vez só, mas é possível. Esta busca de Deus, desse divino em nós, então, é natural para cada um de nós. E nós temos que fazer isso. É para isso que nós recebemos os chamados que eu falei no início. Nós somos convidados a todos os momentos, recebemos várias oportunidades de mostrar que eu sou hoje um pouco melhor do que ontem. Oportunidades de aparar as arestas, de refazer certas coisas que a gente deixou para trás, de recomeçar. A gente tem sempre essas oportunidades, nós somos sempre chamados a fazer o bem. Nós temos a oportunidade, são vários chamados. E quais desses chamados que nós vamos escolher aproveitá-los, e atender a esse chamado, nós é que decidimos. Então, nós temos que aproveitar o máximo das oportunidades que aparecem no nosso caminho, no nosso dia a dia, para que nós consigamos fazer o bem, praticar o bem. Ser um cristão verdadeiro. Não só aquele que se diz cristão, mas aquele que se diz cristão e que pratica o cristianismo, que pratica os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Dizer-se cristão é fácil. Dizer Senhor, Senhor, fazer orações, dizer Senhor, Senhor, se dizer um religioso, se dizer um seguidor do Cristo, se dizer um cristão, isso é fácil. Mas na essência, na prática, será que nós estamos realmente sendo um cristão verdadeiro, um seguidor do Cristo? Um discípulo que segue os ensinamentos desse mestre? Então isso é para nós nos avaliarmos. Isso é necessário, então. Não é fazer o bem, quando eu me refiro, não é fazer o bem esporadicamente, para que os outros vejam. Não, é ser bom. Ser bom é realmente ter a bondade dentro de si. Mesmo que não consiga fazer grandes obras. Grandes obras que tenham vulto, que apareçam. Não precisam ser um espírita ou um católico, um evangélico. Às vezes nós podemos ser bom, estar sendo realmente um cristão verdadeiro e seguindo os preceitos de Cristo, sem ter religião. Nunca ter entrado numa casa de religião, nunca ter entrado numa casa espírita, nunca ter entrado numa igreja. E nós somos pessoas boas, temos a alma limpa, temos aquele campo magnético com a cor clara, aquela aura clara, porque nós temos bondade no coração. Já passamos por certas etapas onde nós não éramos tão bons assim, mas já conseguimos melhorar. Então não é a religião, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta estar dentro de uma doutrina A, B ou C, se dizer um cristão. Tem que ser realmente um cristão. Ser um espírita, se for o caso, ser um
evangélico, se for o caso, mas na essência, na prática, não só no nome, não só da boca para fora. Então, nós estamos sempre participando desta grande seleção. Nós comparamos lá no início como se fosse uma grande seleção, todos são convidados e aí vamos ver quem é que tem a condição de permanecer. E esta grande seleção, ela às vezes, ela é rigorosa, ela é dura, para que nós consigamos realmente chegar ao objetivo de permanecer naquela festa, usufruir da felicidade da festa. Às vezes é muito difícil, pois essa seleção ela é natural. No nosso mundo, no dia a dia, nós já vivemos num processo seletivo constante, eterno. Para tudo existe uma seleção, para tudo existe uma escolha. Alguém que tem que nos aprovar para nós galgarmos, para chegarmos a um objetivo, tanto no emprego, numa escola. Nós somos sempre avaliados, desde pequenos, desde outras existências. Nós estamos sempre passando por esta grande seleção. E não é diferente quando nós chegarmos no plano espiritual. É uma grande seleção. Só que muitas vezes aqui no plano Terra, nesta grande seleção que nós passamos ao longo de nossa existência, nós às vezes queremos bancar o esperto, queremos bancar o bom brasileiro, né, levar vantagem, sempre nós burlamos certas regrinhas, né, tentamos conseguir um certo padrinho para nos apadrinhar, para burlar, e nem sempre levamos em conta realmente a competência que nós temos. Será que eu estou tentando realmente ser competente para galgar aquela posição para a qual estou me candidatando, para passar pela seleção na qual eu estou participando? Então, eu tenho que levar em conta isso, eu tenho que fazer essa autoavaliação e ver se eu realmente tenho competência, ver se realmente é para aquilo mesmo que eu quero me candidatar. Ou é por impulso, por necessidade, ou é porque os outros acham que aquilo ali é o melhor para mim? Não, eu tenho que fazer essa avaliação, eu tenho que estar aonde eu me sinto bem. Eu tenho que me propor a ser aquilo que realmente seja bom para mim. Aí eu tenho que ser o mais honesto comigo mesmo, possivelmente o mais honesto comigo mesmo. Não dá outra maneira, não adianta a gente tentar se enganar. Não, mas eu vou por aqui, é o que dá para hoje, é o que a casa oferece. Não, nós temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros, para que nós consigamos passar por essa seleção, mas por méritos, por competência, por mérito, por merecimento. E quanto também a esta grande seleção, nós temos que levar em conta que quanto mais mérito, mais qualidades nós adquirimos, mais será nos dado, mais apostarão em nós, mais Deus, nosso Pai, apostará em nós, pois Ele vê o esforço de cada um. Aquele que mais tem, é aquele que mais vai ganhar. Quanto mais, como eu disse lá no início, pensamentos bons, pensamentos positivos, mais amparo do mais alto nós vamos receber. Quanto mais paciência eu tenho, mais paciência será me dada, mais ajuda dos benfeitores amigos eu terei. Quanto mais capacidade de discernimento, de fazer boas escolhas, mais intuição eu terei. Mais intuição eu terei para acertar nas minhas escolhas. Então eu tenho que procurar sempre estar fazendo a minha parte, me ajudando. Quanto mais coisas boas eu tenho, eu angario, mais eu serei ajudado. Enquanto pelo contrário, enquanto menos coisas boas eu tenho, menos eu serei ajudado e mais me será retirado. Por que será retirado? Porque se eu não tenho paz de espírito, cada vez mais isso vai se tornando uma bola de neve. Se eu não tenho paz, eu não tenho otimismo, pelo contrário, só tenho pessimismo, mais isso vai me empurrando para baixo. Vai me colocando mais para dentro do buraco no qual eu me encontro, que eu mesmo me coloquei. Então, quanto menos eu tenho, se eu não tenho paciência para esperar, para galgar e conseguir lentamente chegar a um patamar mais alto,
Se eu não tenho paciência, aí é que eu não vou chegar. Pelo contrário, talvez eu até desça um degrau. Se eu sou pessimista, pelo contrário, daí é que eu vou ter mais coisas erradas acontecendo na minha vida, porque eu não tenho aquela alegria de viver. Eu sempre fico com aquele desculpismo, não, porque eu sou pequeno, eu sou ainda fraco, ainda não tenho evolução. Não tenho evolução, mas vou conseguir e vou buscar e vou atrás. Vou conseguir sim com a ajuda de Deus. Esse é um pensamento bom, um pensamento positivo. Quanto mais eu tenho isso, mais eu serei ajudado. E quanto menos eu tenho isso, mais profundo do buraco eu irei. Então, pensemos nisso. Vamos avaliar quais são os convites que nós temos na vida. O que a vida nos oferece? Porque a vida é uma grande professora, a grande mestra. Ela nos ensina muito. Nos ensina a vivermos realmente a vida verdadeira e plena, com a felicidade dentro de si, com aquela felicidade interior, com aquela paz interior. E ela nos ensina isso, e nos ensina às vezes através do sofrimento, da dor, da dificuldade, mas nós temos que saber entender, compreender a mensagem que a vida nos traz. Vamos tentar então, enquanto temos essa oportunidade, todos nós somos pacientes terminais. Um dia nós vamos ganhar alta desse grande hospital. E quando nós ganharmos alta, que nós estejamos com a saúde plena, com a saúde 100%, a saúde espiritual. Que tenhamos as nossas energias, o nosso campo energético purificado, iluminado. Que essa essência divina que está dentro de nós seja encontrada por nós mesmos, nessa grande seleção que nós mesmos vamos fazer internamente. Que nós encontremos esta luz interior que brilha dentro de cada um de nós, mas que nós fechamos os olhos. Nós não temos olhos de ver, e às vezes não temos ouvidos para ouvir também. Então façamos o máximo para ser verdadeiramente cristãos. Exemplificar nos nossos atos, nas nossas ações, o que é ser um cristão verdadeiro, um seguidor do Cristo. Aquele seguidor realmente que aprendeu e que está colocando em prática tudo o que aprendeu. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que Jesus, nosso Divino Mestre, nos ampare hoje e sempre. Uma boa noite.